boa tarde a todos, bem-vindos ao Megacons. Hoje é o Megacons de número 173 e o tema de hoje é pedágio evolutivo. E o pedágio evolutivo é da área da evoluciologia, né, e da área da paradireitologia, envolve a paradireitologia. Agora, a evoluciologia, ela é claro, né, o pedágio ele acontece em todos os contextos, acontece contrafluxo em todas as situações. O que a gente coloca como evoluciologia avançada é a forma de analisar o pedágio, ou seja, você olhando o pedágio evolutivo com a cosmovisão dos megacons. Então, você não vê simplesmente como um contexto de contrafluxo negativo, um problema, uma dificuldade, uma coisa que você está pagando. Você olhando com a evoluciologia mais de cima, você consegue ver essa questão do pedágio evolutivo como um elemento pró-evolutivo, ou seja, ele está favorecendo e ajudando a sua evolução. A gente pode pensar, então, no pedágio evolutivo como se fosse a quitação ou ressarcimento de compromissos holocármicos nossos do passado e que se apresentam a consim agora, na condição de contrafluxos, adversidades, infortúnios ou reveses, né? Tem o revés evolutivo e tem o revés fortalecedor, que, inclusive, se o Alexandre Dung aparecer na sala depois, eu vou pedir para ele falar um pouco para a gente, né? Ou dificuldades extras. Então, isso tudo configura, né, contrafluxos e dificuldades, e entre esses tipos de dificuldades estão os pedágios evolutivos. O princípio do pedágio evolutivo é que ele é um acerto de contas, então, entre você e outras pessoas do seu grupo evolutivo, né? Quando você passa pelo pedágio evolutivo, que você sofre esse revés positivo, nesse caso, ele dá um alívio holopensênico, ou seja, aquele holopensênico que estava carregado, que estava inchado, que estava sediado, ele depois daquele contrafluxo, que é o pedágio, ele dissolve um pouco e murcha. Então, você tem uma maior facilidade depois na evolução. Né? A gente ouve falar, aí de um modo geral, assim, pagar o karma, né? É uma expressão que não é assim, muito boa de ser usada, porque ela ainda tem uma conotação um pouco negativa de pagar, né? Parece que você está sendo punido e que você tem que sofrer para você evoluir. Não é nada disso que a conscienciologia pensa, né? Então, a gente fala no sentido de você ter o pedágio evolutivo e você quitar aquela condição kármica com alguma outra consciência ou com um grupo de consciências. Quando você passa por essa dificuldade, o que acontece que é muito interessante de ver, isso, na época que o professor Valdo contou sobre o acidente dele de carro, né, a gente talvez comente um pouco depois, a Bárbara estava falando dele, foi que a impressão que eu tive, primeiro eu achei, puxa, se me avisassem que eu iria sofrer um acidente de carro, né, se eu tivesse essa percepção ainda por cima, alguém me avisasse, eu nem ia sair de casa, cara, eu ia ficar em casa, ali sentado na minha cadeira, né? Mas não. Por quê? Por um motivo evolutivo, e essa é a parte da evoluciologia, quando você passa por um contrafluxo desse, aquelas consciências assediadoras, aquelas pessoas para as quais você está devendo, quando vem você nessa situação, isso funciona ao modo de uma psicologia para eles, em que eles se sentem mais ou menos vingados. Isso é muito interessante. Então, tipo assim, a pessoa vê você na dificuldade, isso diminui aquele ímpeto do assédio dos assediadores. Isso é muito interessante. Quando eu percebi, o Valdo comentou isso claramente, né? Que isso, ele falou assim, quando eu tive o acidente, eu sabia que eu tive, que eu ia ter, né? E eu fui, e sabia que os amparadores estavam juntos para dar o suporte. Quando aconteceu aquilo e que eu saí depois bem, né? Sobrevivi, todo o assédio murchou em cima de mim. Então, diminui a moral, ou moral do assédio, né, dos assediadores. Então, que funciona como uma parapsicologia, nesse sentido, entre aspas, muito interessante. E a gente fala também que um dos princípios é o seguinte, não há refeição gratuita na evoluciologia, né? Então, assim, para a gente subir de nível, existe um esforço. Esse esforço, muitas vezes no nosso caso, principalmente, que a gente está nesse período, nessa fase da recomposição grupocármica, muitas vezes essa dificuldade, esse esforço, se dá através de um contrafluxo. Então, esse é o motivo da gente falar que não tem nada gratuito, ou seja, nada acontece por acaso. A gente pode pensar nessa recomposição grupocármica do pedágio como se fosse um pedágio mais ligado ao seu
processo pessoal, egokármico. Porém, existe também um pedágio, que é o pedágio que o grupo inteiro passa, né? Às vezes é um estigma que um grupo passa, às vezes é um acidente em que não morre uma pessoa só, mas morre várias pessoas naquele contexto, e se você for ver a ligação daquelas pessoas do passado, estão todas conectadas no mesmo evento do passado que gerou esse pedágio, né? Assim, às vezes algum compromisso grupocármico que eles tiveram anticosmoético do passado, né? Ou seja, falando em bom português, foram cúmplices de alguma coisa anticosmoética, né? Então, é natural que o pedágio não aconteça com uma pessoa só, aconteça com um grupo como um todo. E existe também o pedágio policármico, né? A gente pode pensar, e isso aí a gente pode até discutir depois, uma coisa que eu estava pensando, a transmigração e a reurbex se intensificaram muito depois da Segunda Guerra. Até que ponto esse evento da Segunda Guerra, né, e esse evento foi, sem dúvida, um pedágio policármico, né, na história da humanidade, talvez o maior deles, né? Ele, por outro lado, quando você sai do outro lado do pedágio, né, você passa por ele, muitas coisas começam a alavancar e acelerar. Por exemplo, a reurbex. Então, existe também um tipo de pedágio que pode ser policármico, né? E ele, claro, o pedágio está sempre envolto em torno do binômio algoz-vítima, né? Então, teve um algoz, teve uma vítima, e agora está havendo um reacerto grupocármico, ou uma recomposição, sendo que, muitas vezes, quem está passando pelo pedágio é o devedor, né? Então, assim, agora esse devedor está em recomposição e ele é a pessoa que justamente vai dar o exemplo passando pelo pedágio. Para ele, e como a gente comentou agora, para o grupo também, né? E é o nosso caso, né? Muitas vezes a gente passa pelo pedágio evolutivo e a gente sabe que isso aí é a nossa condição de devedor do grupo karma que está sendo acertada, né? Tem um verbete do professor Valdo muito interessante, né, que é o pedágio parapsíquico, e que ele fala bem sobre essa ideia do pedágio, só que do ponto de vista, claro, com enfoque do parapsiquismo. Ele fala que o pedágio parapsíquico é o suposto direito anticosmoético de cobrança, né, moral, emocional e energética, exigido por determinada consciência, na condição de ressarcimento por alguma reivindicação não atendida por parte da vítima de assédios interconscienciais, no esforço do desenvolvimento do autoparapsiquismo. Então, veja, suposto direito anticosmoético de cobrança. Suposto direito anticosmoético de cobrança, né? Então, assim, quem estuda cosmoeticologia ou paradireitologia sabe, é claro, né? O direito de cobrança, ele é anticosmoético do lado de quem cobra, porém totalmente cosmoético do lado de quem paga. Vamos pensar sobre isso, é uma ideia interessante de ser pensada, né? E ela gera o efeito ou o fenômeno do pedágio evolutivo. A gente pode pensar, por exemplo, muito bem, todos passam, né? A gente tem várias pensatas aqui que a gente colocou no paper, dizendo que não tem como escapar do pedágio evolutivo, ele faz parte da caminhada evolutiva. É natural, é um processo fisiológico da evolução ocorrer em pedágios, né? E é assim que a gente vai evoluindo. Porém, existem algumas técnicas. Uma delas é o verbete do professor Valdo, que é muito interessante de ver, quem puder ter oportunidade de pegar aí, que chama amortização evolutiva, que é o seguinte: em vez de você pagar o pedágio uma vez só, né, que tal se você for amortizando a sua dívida aos poucos? Que tal se você for melhorando o seu holopensene, a sua condição kármica ou holocármica, junto do grupo, aos poucos, através, por exemplo, da assistência reparadora, já agora? Você não precisa esperar o evento, o teto cair em cima de você, para você falar, puxa, paguei um pedágio, que bom, agora estou melhor. Vamos, então, antecipar a condição do pedágio evolutivo através da assistência reparadora, né? E chegando na dispersidade, isso vai perder um pouco desse contexto de pagamento de pedágio evolutivo, né? Então, o megacons, para a gente, é justamente você ver todo esse panorama de uma forma mais cosmovisiológica. Então, tem essa pensata muito interessante lá do Lexo, a pensata 20 aí da Folha, que diz o seguinte: quando a Consim já vive em nível de interassistencialidade avançada, não mais considera estar pagando pedágios evolutivos. Isso é a interpretação dela, porque compreende o alcance dos próprios esforços fraternos
muito superiores às cobranças da existência humana transitória. Então, dependendo da consciência, ela interpreta como pedágio, como oportunidade de assistência, ou, até lá embaixo, como uma grande punição divina. Né? Cada um interpreta de um jeito. O fato, o fenômeno é o mesmo. O karma, ele age igual e de uma forma totalmente isenta para todos. Agora, como você interpreta quando chega esse evento? Né? A gente espera que seja como um pedágio evolutivo. Então, a gente pode pensar nas inter-relações do pedágio com que a gente falou há algumas semanas atrás, que são as paracicatrizes. Qual é a relação entre os pedágios evolutivos e as paracicatrizes? Por exemplo, o pedágio que a gente passou, mais sério, ele gerou paracicatrizes na gente? Essas paracicatrizes já estão cicatrizadas de fato? Ou seja, você já superou esse pedágio evolutivo que você passou ou não? E existe uma condição que é a ultrapassagem do gargalo evolutivo. O gargalo evolutivo é um conceito muito interessante também, dentro da evoluciologia, parece muito com um pedágio, mas é diferente, porque ele é uma passagem para um outro nível, é uma mudança de nível mais séria que a pessoa faz. Então, ela, a partir dali, nunca mais ela vai ser a mesma. Então, é como se fosse uma mega reciclagem pelos contrafluxos evolutivos, né? E se vocês tiverem de acordo, pessoal, eu queria, inclusive, trazer esse tema do gargalo evolutivo na semana que vem, porque eu acho que é um bom complemento para o que a gente vai falar hoje, e esse assunto é bem avançado também. Muito bem. Então, eu só queria lembrar que a gente tem vários verbetes aí para estudar, tem esse amortização evolutiva, tem o pedágio parapsíquico, tem o pedágio autoevolutivo, e tem os verbetes do Valdo bem interessantes, que é o seguinte: tem o preço da Verpom, o preço da autoperceptibilidade e o preço da condição ideal que você alcança. Então, tudo que a gente vai fazer a mais tem um preço a ser pago. Então, veja, o pedágio, a ideia do pedágio não é só aquilo que você está devendo e pagou, é aquilo que você vai fazer para ir à frente, né? Vamos dizer assim, aquilo que você tem que ultrapassar é a taxa que você tem que pagar para mudar de nível. Então, tem dois conceitos, pelo menos, deve ter vários, né? Ideias ligadas ao pedágio, né? Tem ligado com o holocarma, tem ligado com aquilo que você tem que fazer para ir à frente, né? É a taxa que você tem que deixar para ir à frente. E tem um verbete muito interessante que chama Revés Fortalecedor, do Alexandre Dung. Se a gente tiver a oportunidade, eu gostaria que ele falasse um pouco para a gente sobre ele. Eu vou tirar, então, aqui para a gente começar a conversar. Eu queria só lembrar, antes de abrir, pessoal, o seguinte: a gente tem alguns exemplos de pedágios, né, que são pedágios, assim, notórios da história, muitos deles estudados aqui na Conscienciologia, pelo professor Valdo, ou por algumas ICs. Por exemplo, né, todo mundo já ouviu falar naquele caso do Dreyfus, né? Já ouviram falar em algum momento, né? Quem não ouviu, vale a pena pesquisar. Esse é um caso muito interessante, eu não vou entrar em detalhes, porque quem quiser pode pegar mais dados, né? Mas essa personalidade, o Dreyfus, ele foi injustamente acusado de uma situação, né? Foi perseguido, torturado, quer dizer, acabaram com a vida dele. E o que acontece? Essa personalidade foi estudada, inclusive num círculo mental somático, pelo professor Valdo, e o comentário do professor Valdo foi o seguinte: ele se portou muito bem quando chegou o pedágio para ele. Isso era coisa do passado dele com os judeus, né? Alguma ligação que ele tinha, mal parada com os judeus. Chegou o momento dele passar por isso, ele foi injustamente acusado e acabaram com a vida dele, mas ele teve uma postura muito interessante, que ele não se revoltou quando isso tudo aconteceu. Então, o comentário do professor Valdo nesse ciclo mental somático foi o seguinte: essa foi o último capítulo dele na recomposição. A partir daí, ele foi para frente. Então, limpou, como se fosse, deu uma boa limpada na ficha evolutiva da pessoa, com isso, né? E a partir daí se abre um novo capítulo evolutivo, né? Então, você vê, aos olhos da história, foi um injustiçado, coitado, né? Puxa, coitado, que pena. Aos olhos da evoluciologia, é justamente o momento melhor, o auge evolutivo da pessoa, né? Isso depende dos megacônjuges, como ela consegue interpretar, como que ela consegue, na hora, na situação, se comportar,
com maturidade ou sem maturidade. Um evento desse pode levar a pessoa a mudar de nível lá no curso Grupo Karma, como é o caso dele, pode levar a pessoa, por exemplo, outra pessoa, a se revoltar e virar um assediador de quem está perseguindo ele. Então, isso aí é muito dinâmico, né? Não tem nada certo nisso. Depende muito de como que a pessoa vai usar os cons, ou no caso, os megacons dele, né? Tem um outro caso parecido, eu vou só terminar, tá? Que eu queria falar de outros casos, a gente depois conversa. Um outro caso parecido que é o da Zilda Arnes. Todo mundo lembra da Zilda Arnes? Que ela também estava numa missão, a vida dela toda de assistência, ela estava numa missão lá, se eu não me engano, na África, né? E aí teve o terremoto e ela morreu porque o teto caiu em cima dela, né? E ela estava em trabalho assistencial lá. E também o professor Valdo comentou no Círculo Mental Somático que esse foi o evento de libertação dela, que com isso ela fez a virada evolutiva dela, saiu ali da recomposição e começou a entrar em alguma coisa mais policármica. Então, foi uma boa limpeza. Um outro caso foi o Sérgio Vieira de Mello, todo mundo se lembra também. Eu estou falando, claro, de casos né, que são assim conhecidos, né? Não vou falar de ninguém pessoalmente assim. O Sérgio Vieira de Mello também aconteceu um caso desse. Nesse sentido, o professor Valdo falou que a condição da Zilda Arnes era um pouco melhor que a do Sérgio Vieira de Mello, porque a Zilda Arnes estava fazendo assistência a vida toda para as crianças, né? Ela estava ajudando as crianças com fome, se eu não me engano, né? E o Sérgio Vieira de Mello ainda estava um pouco preso dentro do belicismo. Ele era o adido lá das guerras da ONU. Então, de algum jeito, a ficha dele era um pouco mais pesada, né? E é claro, né, o próprio caso do professor Valdo Vieira, que a gente sabe, né, tem dois exemplos que eu lembrei. O primeiro é o acidente de carro, que é um bom laboratório para a gente estudar essa questão do pedágio evolutivo, né, pedagiologia. Um outro caso foi o parto que ele teve, laborioso, que deu um monte de complicação, e ele mesmo assim resolveu vir e nascer sabendo da condição que ele podia passar. Isso é um pedágio, né? Então, e é um pedágio literal quase, né? A pessoa, para vir para o intrafísico, tem que passar pelo pedágio do nascimento, da gestação, e ele já sabia que a dele ia ser muito difícil, mesmo assim, ele encarou a condição do pedágio evolutivo, tá? Por outro lado, existe um aproveitamento evolutivo dos pedágios bem maior que esse, que eu vou dar o caso só para fechar, que é a Helen Keller, né? A Helen Keller, ela veio numa condição em que a gente pode dizer o seguinte: existe um pedágio que é pontual, que é esse quando acontece o acidente, o evento, né, aquela coisa que muda a vida da pessoa, e existe um pedágio de uma vida inteira. A pessoa vem numa vida pedágio. A ProEx dela é aquela condição. Então, é um pedágio de uma vida inteira. E olha só o caso da Helen Keller, né? Todo mundo sabe, aquela escritora, autora, que era cega, surda, né? Se eu não me engano, muda, né? Era totalmente desabilitada nesses sentidos fisiológicos, mas mesmo assim nos sentidos parafisiológicos, não. Então, ela suplantou isso tudo, superou, escreveu um monte de livro e hoje em dia serve e serviu de inspiração para muita gente. Então, como aproveitar o autoexemplarismo do pedágio para fazer tares? E o exemplo grande é esse exemplo da Helen Keller, que a gente tem a hipótese que ela seja, no mínimo, uma evolucióloga. Ok, pessoal? Então, é isso. Vamos conversar. Esse tipo de pedágio da Helen Keller, que eu fiquei pensando quando você estava apresentando, talvez a gente pudesse falar do pedágio intermissivo, não no pedágio do curso intermissivo, mas pensado no curso intermissivo, que seria dessa condição, não só da condição biológica da consciência, mas inclusive pensando na ideia dos macrosomas a menores que seguram a consciência da manifestação de alguma característica, né? No sentido assim, é um pedágio porque segura uma característica dela. Então, pensei um pouco nessa lógica. Não, o macrosoma, ele pode ser um macrosoma ligado à condição do pedágio, você tem toda a razão, né? Ela vem com aquele soma maceteado, a ideia do macrosoma não é um macrosoma espetacular. Às vezes o macrosoma é o contrário, é um macrosoma que te restringe, e ele é macro no sentido evolutivo, ou seja, ele está servindo como um soma, né, um corpo físico, que foi totalmente maceteado para aquela sua condição para te ajudar. Então, esse é o macrosoma. Ele pode ser a menor, ou seja, ele pode te dar dificuldades, ou ele pode impedir, por exemplo, que você exerça algum megatrafar seu,
Já pensou, né? É uma boa. E, às vezes, Às vezes, essa vida é um pedágio para a pessoa, né? Pode ser, por exemplo, eu vou citar casos de gente que eu conheço, né? Que veio com a parte cerebral restringida. Você vê que a pessoa era muito mais do que aquilo, tinha muito mais cons do que aquilo, mas o cérebro dele veio restringido. E ele passou a vida inteira. E se a pessoa leva a vida dessa numa boa e faz as coisas, isso é um pedágio evolutivo em que ela aproveita para depois melhorar a ficha evolutiva dela. eu falei até daquela condição, uma vez que a gente estava conversando sobre isso, do parapsiquismo, segurar o parapsiquismo da pessoa, para ela desenvolver umas outras características, né? Nesse sentido, assim, que segura alguma coisa e a pessoa, ela vai desenvolvendo outros, mas é um pedágio, não deixa de ser, né? Ela não teve condição ali de lidar com o todo. Né? A condição do pedágio aí, Bárbara, eu não sei se o pessoal concorda, é menor, né? Porque, assim, no É, caso, ela está mais se freando para não fazer besteira do que, de fato, pagando um pedágio, né? Vamos dizer assim, né? O pedágio, às vezes, é ela vir com o parapsiquismo todo aberto. Esse é o pedágio. Porque aí ela vai ter que exercer o máximo de maturidade dela para conseguir levar o parapsiquismo, mesmo tendo algumas brechas dentro da lucidez da cosmoética dela para usar aquilo, né? Então tem isso também, né? a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que seria legal, assim, só a gente diferenciar antes, porque a gente falou de pedágio evolutivo, né? E a gente falou você falou um pouco da condição da pessoa que acaba não lidando muito bem, né, com isso, ou que trata aquilo como uma vingança divina, alguma coisa assim. Nesse caso, não seria evolutivo. Então, eu fiquei pensando, para ser de fato um pedágio evolutivo, exige lucidez da consciência quanto àquilo, né? É Porque verdade. senão ela não é evolutiva. É Que a verdade. Mas, pessoa às acaba. vezes, você tem razão. Mas, às vezes, veja bem, a intenção do pedágio é evolutiva. O contexto foi criado para você melhorar. Aquilo foi criado para que você, olha o caso do Dreyfus, por exemplo, né? Aquilo foi criado para ele melhorar, para ele limpar aquela questão. Mas e se aquela consciência lá, por algum motivo, se revoltasse ou ficasse, entrasse numa de ser o assediador dos assediadores? Então, às vezes, o pedágio ele é evolutivo na origem, e também, né? E ele pode ser evolutivo na execução também, mas ele, às vezes, quando ele foi planejado para ajudar a pessoa. Então, eu estou só dando um complicador, né, Bárbara? Você tem toda a razão. Eu estou só complicando a resposta. É que eu fiquei pensando assim, a gente sempre avalia o resultado da nossa interassistencialidade como, né, o resultado de fato que importa, né? Então a gente avalia a condição da nossa da interação que a gente faz interassistencial pelo resultado que ela gera. Então, assim, se a intenção é evolutiva, mas o resultado não, então o que que houve aí no meio de que provocou esse resultado, entende? Assim, será que aquela consciência tinha a maturidade necessária para aquela condição ali, para ter essa lucidez? Porque sem lucidez, sem maturidade, como é que ela vai ver um fato desse? Será que de fato vai valer alguma coisa, entende? Eu acho que Isso, todas as situações que são programadas pelos amparadores e por nós mesmos, né? Quando mais lúcidos, por exemplo, na ProEx, todas visam a gente acertar e ter um ganho evolutivo, né? Não existe programação que não seja assim. Agora, grande parte das programações não dão certo, ou grande percentual das programações não dão certo. Então, isso é natural que seja assim, né? Isso é natural. Você programa uma coisa e aí você mete os pés pelas mãos, né? Em vez de melhorar, te prejudica. Aí você cai, aí fica lá na baratosfera um tempo, dá uma repensada, volta, né? E o pior é que é assim que funciona, viu, Bárbara, né? Eu acho que é assim que funciona, porque você fala, puxa, onde que eu errei? E aí esse onde que eu errei vai te dar uma lucidez para um monte de traços seus que você não sabia. Às vezes a queda ela é mais instrutiva do que o acerto, muitas vezes, né? E principalmente no nosso caso, né? No nosso nível, a gente está aprendendo ainda, né? Então assim, evolutivo, tudo é evolutivo nesse sentido, né? Mas você tem toda a razão. Quando a gente fala pedágio evolutivo, a gente está considerando que a gente tem um ganho, né? Um ganho dentro da evolução com isso, né? Ele serviu para melhorar a gente em alguma condição evolutiva.
No caso E de aí um tem que conseguir macrosoma, pagar, né? Oi? Só falando que aí tem que conseguir pagar. um macrosoma menor, hein, Eduardo? Assim, dentro das personalidades aí que eu vi nos cursos, um macrosoma menor, no caso, até o Dung, ali, o Alexandre pode falar mais sobre isso. No caso, acho que no caso do César ou do Alexandre, de um macrosoma menor, porque se a personalidade vai fazer uma determinada coisa e continua naquele mesmo ritmo de arrastão dela, né? Trocando tudo, atropelando tudo, e ela tem um macrosoma menor já para proteger isso dela, para ela não ultrapassar o que ela podia evoluir. Acaba morrendo mais cedo. Um macrosoma menor pode ser, num processo evolutivo, alguma coisa que ela programou antes de nascer, ou que alguém programou para ela. Também pode ser um O pedágio, não pode? macrosoma A menor, ele é sempre evolutivo, né? É. Macrosoma já é um conceito totalmente homeostático. Não Uhum. existe macrosoma antievolutivo. A ideia de Certo. macrosoma A menor é quando ele ainda age em cima de alguns traços fardos seus, sabe? Certo. Mas é para ajudar, né? Para ajudar, né? Isso. O macrosoma maior é uma outra condição melhor, né, mais avançada, em que ele já age nos trafores. Então, ele é aquele macrosoma que ele potencializa aquilo que você já tem de traço-força, né? Parece uma coisa aparentemente negativa, mas não é, né? Não, não, pelo contrário. O que seria de nós sem os macrossomas A menor, né? Quantas É, besteiras a gente não ia fazer? certo. Ô, Dung, você quer falar alguma coisa? Eu falei sobre o seu verbete do revés fortalecedor, né? Se você pudesse falar alguma coisa para a gente sobre isso. Tudo bem, tudo bem. Sim, quando naquela época que o Valdo selecionava os verbetes, né, a gente eu mandei uma lista de uns 10, ele falou, fala esse, faz esse aqui, né? E a gente ao longo do tempo vai descobrindo, né, que são pedágios realmente, tanto no nível macro mesmo não no nível macro assim da nossa ressoma como um todo, né? A gente pagar um pedágio, tipo da Helen Keller, até o meu caso mesmo, doença psiquiátrica, né, que não é fácil ela é menos aparente, mas ela não é menos dolorosa, né, a doença psiquiátrica, né? E esses reveses do corpo, aparentemente, ou da vida, né, são, na verdade, fortalecedores dos seus outros veículos, né, do seu psicossoma, dos seus outros atributos precisam ser desenvolvidos, né? Inclusive das recomposições do grupo kármico. Então, acho que desde um pedágio brabo, que é você nascer numa condição ruim, até outros pedágios, por exemplo, isso foi muito oportuno. Eu tenho passado por alguns pedágios assim brabos, assim. Essas semanas aconteceu comigo e aconteceu, foi preparado antes. Às vezes você começa a ter aquele dia perfeito, com um monte de energia e tal. Aí, mais uma vez, você acha, que bom, estou me sentindo bem e tal. E eu esqueço que, geralmente, quando acontece isso, é porque vai acontecer alguma coisa. E aconteceu, né? Por exemplo, meu irmão sofreu um acidente de carro, eu estava há horas já esterilizando energia e não era meu aquilo ali. E aí eu lembrei que o Valdo falava, olha, isso aí, uma outra vez que a gente sofreu um acidente de carro, falou, olha, se você passa por uma situação dessa, eu acho que faz muito sentido isso. Assim como foi o acidente de carro que ele contava dele também. E você depois acaba conseguindo sair de alguma forma, continuar vivendo, né? Realmente você acaba quitando aquela sede de justiça, né? E talvez até a própria contabilidade do Grupo K, mas a sede de justiça de e um pedacinho da sua dívida, né? Então, na verdade, eu acho que é uma coisa que eu encaro desde um macrosoma, que já falou, né, que é sempre positivo, né, para ajudar na Proex, e esse mini pedágio, até uns não tão pequenos durante a vida, é por aí mesmo, aquele negócio, o que não mata fortalece e ajuda a recompor. É perfeito, obrigado. Eu conhecia outro, Dung, era assim, que não mata engorda, mas aí... O Fernando, você quer falar, Fernando, que você tinha colocado lá uma pergunta? Sim, vou ler aqui no PDF.
As evocações são feitas pelo que pensionizamos, falamos, fazemos, desenvolvemos, escrevemos, publicamos e debatemos. No momento em que você mexe no vespeiro, os marimbondos vêm em cima de você, né? Eu queria falar em cima dessa questão, né? Porque eu tenho o meu parapsiquismo mais voltado para psicometria. Eu tenho facilidade para sentir energia, mas tenho dificuldade na questão do encapsulamento. Tipo, a informação vem em bloco para estar fazendo, mas na hora, tipo, que você mexe no vespeiro, eu tenho essa dificuldade de encapsulamento. Queria que o professor falasse um pouco a respeito de, daria algum tipo de dica para estar facilitando nesse processo. Primeiro, Fernando, o que você colocou está perfeito, né? É verdade. Quando você mexe no vespeiro, os marimbondos vêm em cima e isso é um pedágio, né? Então, esse é o pedágio da assistência. E todo mundo que faz assistência sabe que na assistência que você entra, você tem um revés em cima de você, que é natural. E o que é mais legal é que com o tempo e com a prática, a gente não reclama mais muito disso, né? Vocês percebem isso? A gente já fica mais ou menos, a gente sabe que isso faz parte do trabalho. Você, quando entra na assistência, você ter um contrafluxo. É o contrafluxo da assistência. Por mais paradoxal que seja, isso dá até algum prazer. Porque você fala, puxa, eu estou entrando, está dando certo. Eu estou sentindo a pressão, estou sentindo... ou seja, eu estou fazendo diferença nesse trabalho assistencial que eu faço. A grande questão é que você fica mais capaz de lidar com isso. Então, seu sistema para-imunológico melhora, né? Você fica mais protegido, você sabe se proteger melhor, você sabe fazer, como você colocou, o acoplamento, o desacoplamento, a assimilação e a desassimilação, você sabe fazer o estado vibracional melhor. Outra coisa, você já não é mais um assistente jejuno, iniciante, você já é tenepsista, ou seja, mudou o nível da sua assistência. Mudou porque você já consegue entrar em contextos e você já consegue cutucar casas de marimbondo maiores, porque você tem o respaldo do amparador, dos amparadores, ou melhor dizendo, do max mecanismo em torno de você. Então, tudo isso faz parte da qualificação do assistente. Então, fazer assistência não é só falar assim, eu quero ajudar os outros, e você tem todo um processo, é como você vai, eu quero ser um médico. Então, o que eu posso fazer para assim, eu vou ter que estudar para fazer vestibular, para passar para a universidade, para estudar 5, 6 anos, para fazer residência, para depois, é assim que é. Então, o assistente de fato, né, o assistente consciencial, como a gente está querendo ser, amparador, né, aprendiz de amparador, pelo menos, tem toda uma qualificação que tem que ser feita. Então, assim, você tem toda a razão. A primeira coisa que você tem que fazer é saber não ficar machucado nesses ambientes. Então, desassimilação, estado vibracional, né? Higiene holopensênica, porque um dos grandes problemas nossos de pegar rebarba nas assistências, né? E todo mundo acho que já sabe disso, assim, é o fato de você fazer assistência e depois você não conseguir fazer a higiene mental. Então, você mantém o link com aquele contexto, mesmo quando não está assistindo. Isso é muito difícil de você fazer essa higiene mental totalmente, mas é um trabalho que a gente tem que aprender a fazer, né? Por exemplo, não adianta você saber fazer EV como ninguém. Você é o mestre do EV, mas depois você fica remoendo aquilo, pensando. E outra coisa, às vezes os pensamentos não são 100% cosmoéticos, porque a gente não alcança essa compreensão total da cosmoética ainda. Então, é difícil, né? Tem que ser um trabalho de conjunto. Eu diria que é muito parecido com você se formar um médico competente e experiente. Tudo bem, Fernanda? Sim, a maior dificuldade é essa mesma que o professor falou, de desassimilar as informações vindas de fora. Mas isso é um processo graduativo, né? Aos poucos você vai aprimorando e refinando o processo. Aos poucos, e a gente até chegar a Serenão, a gente vai estar ajustando esse processo, viu, Fernando? Pode ficar tranquilo. Até lá a gente está melhorando ele. Tem uma pergunta do Fernando que eu acho interessante, talvez, trazer, Eduardo, que ele colocou aqui no chat,
que ele pergunta se a gente pode pagar pedágios evolutivos de outras pessoas. Essa aqui é do Flávio, né? Ou não? É do Flávio, desculpa, achei que era do Fernando. Sim. Do Bom, Flávio. então, já aproveitando que você perguntou, não pode, não. Tem que pagar, cada um tem que pagar o seu. César, quer trazer aquela tua questão? Gente, boa tarde. Então, senhor Eduardo... Mas a gente pode ajudar, professor, as pessoas. A gente pode ajudar as pessoas Pode, por a exemplo, conseguir pagar, né? uma forma de ajudar é É fazer uma TARES. forma de pagar, né? Uma forma de ajudar é você fazer TARES, ou seja, chegar para a pessoa que está passando pelo pedágio e explicitar para ela o que é, como acontece e como que ela faz para se fortalecer nesse caso, né? Que a gente falou, por exemplo, no caso da assistência, né? Então, uma boa... Através da assistência a gente pode facilitar, né? Sim, claro. Porque a outra consciência consiga pagar o seu pedágio e assim por diante, porque é um processo de interação, né? Das consciências, ninguém evolui sozinho. Uma mão ajuda a outra, né? Então, gente, o Eduardo ou o Alexandre, ou quem quiser, né, se puder explicar a diferença entre reveses e dificuldades extras do pedágio que foi planejado originalmente, né? E, se possível, com exemplos, eu agradeço. Alexandre, quer falar? Olha, eu acho que tem reveses planejados, né? E às vezes acontecem alguns acidentes. Eu não sei se eu entendi exatamente se a pergunta foi... Você pode esclarecer para mim, perguntar de novo? Não, pois porque no texto inicial, né, o Eduardo escreveu lá, né, que existem os pedágios evolutivos, Sim. existem as dificuldades extras e reveses. Sim. Então, eu queria Sim. saber a diferença entre eles, né? E se Cara, para mim entender, né? olha, eu acredito assim, o revés fortalecedor é tipo um oxímoro, né? Porque, como tudo na evoluciologia é paradoxal, né? A gente tem um problema para tomar mais autoconsciência, né? E eu ficar um pouco mais por baixo, né? E aprender com aquilo ali, com aquela experiência, né? O que tem de extra nisso, eu pessoalmente eu não consigo ainda discernir o que está dentro e o que da programação e o que é extra, sim. Eu tive assim, eu tenho umas hipóteses que foram faladas pelo professor Valdo, mas que são hipóteses porque eu não tenho certeza, né? De algumas coisas que não eram para ter acontecido, que saiu um pouco pior do que o planejado, né? Porque nem tudo, senão a gente vai achar que é tudo predestinado, né? E existe não só o livre-arbítrio nosso, como a possibilidade de muita coisa dar errada, né? E essa vida aqui é difícil, né? Então, eu acho que as condições que você falou existem, eu só não sei... eu acho assim, quando eu sinto que essa felicidade que o Eduardo falou, íntima, de que eu estou sendo produtivo, que estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu acho que está bem dentro do que está programado. Mas tem algumas coisas ainda que eu me questiono se eu dou conta daquilo ou não, se é meio demais, ou se aquilo é um extra no sentido positivo ou negativo, né? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu queria saber discernir isso daí, se alguém tiver alguma sugestão. Mesmo, então, vou arriscar, né? Eu vou arriscar. Eu entendo assim, às vezes, um mau desempenho de alguém que pode estar ligado a seu grupo ou não, né? Sei lá, pode ser um governante, pode ser o prefeito, o governador, que fez uma política aí, sei lá, ou alguma instituição, ou alguma organização, ou alguém do seu grupo, enfim, alguém pode ter um desempenho ruim, inferior, não esperado, isso pode criar uma sucessão, uma cadeia de eventos que vai se configurar em desafios extras, né, para você, ou para várias consciências, né? Então, acho que pode ser alguma coisa aí nesse sentido, né? O Eduardo acabou de falar, né, da intransferibilidade, assim, né? Da responsabilidade, né? Se tem alguém comprometido e faltou o trabalho daquela pessoa, que pode estar sendo, inclusive, a gente, no momento, não está fazendo tudo, é uma coisa extra para fora da programação, para a menor, vamos dizer,
assim, e a pessoa que vai... Eu acho que é individualíssimo, realmente, a responsabilidade, né? Mas algumas coisas atrapalham o planejamento inicial, porque não dá para ser perfeito. Agora, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa visão disso mesmo. Eu acho muito, muito boa a sua... César, não sei. Eu vejo pela minha satisfação pessoal e pela minha... Por exemplo, eu falava, não, tinha que estar fazendo mais. Eu falava, não, cara, você não sabe a condição que eu estou, real. Você tá... E, assim, a minha defesa, na verdade, né? Às vezes a gente acha... É difícil avaliar isso pra caramba, né? Eu ia responder, mas eu acho que o César caiu. Caiu? Não caiu? Porque eu não estou vendo ele mais. Acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Passa para a próxima, depois se ele entrar, ele volta. Depois a gente volta, né? Porque eu tinha uma ideia também dentro disso. Adélio, você quer comentar que você trouxe também uma reflexão sobre o assunto? Basicamente é o que eu coloquei ali, né? Os amparadores não dão tarefa sem saber que a pessoa pode superar. A questão é se ela vai superar ou não, né? Os amparadores, eles passam aquilo que está dentro do nível de suportabilidade. Porque o orientador evolutivo, pessoalmente, ele tem essa noção muito maior do que nós, né? Tem uma noção bem mais ampla das nossas capacidades. Até muito amigo nosso tem mais noção das nossas capacidades que nós mesmos, às vezes, né? Então, o amparador é um grande amigo que tem essa visão de conjunto. E quando existe essa possibilidade de gerar uma crise de crescimento, é interessante, porque a crise é que nos mexe, às vezes, né? A gente pode crescer com o exemplo dos outros ou com o nosso, diretamente. Tem duas maneiras. E a maneira que mais acontece a gente se mexer é quando geramos crises, né? Ou provocamos autocrises também, para que a gente mesmo se mexa. Basicamente, é só essa observação daquele debate que nós estávamos tendo ali da questão da crise evolutiva, né? Do pedágio em si ou não, né? Boa reflexão, Adélio. César voltou. Eu também ia trazer reflexão sobre o que você trouxe, mas aí a gente segurou para você voltar, porque eu vi que você tinha caído. Então, a gente estava conversando um pouco antes de começar, inclusive, o debate oficialmente, né? E uma reflexão que eu estava fazendo sobre o pedágio evolutivo em específico é o pedágio evolutivo como advindo de uma ação pró-evolutiva, cosmoética, que gera efeitos na holopensene predominante local e pode gerar esse resultado anticosmoético da reação, né? E aí a pessoa, como foi o caso ali do professor Valdo, que a gente falou do acidente de carro. Então, o professor Valdo, não sei para quem conhece esse caso, o professor Valdo sofreu um acidente de carro sério, bem sério, e ele, na época, ele fala que ele foi, como é que fala o nome quando a gente entra? Esqueci, me fugiu o termo. Infiltrado. Teve uma EQM, né? Eu não lembro se ele teve EQM nesse caso, mas eu lembro que ele estava infiltrado numa empresa de bebidas alcoólicas e tal, e estava fazendo todo um trabalho lá. E aí gerou uma série de resultados, e aí ele teve esse acidente de carro. Ele sabia do acidente, como o Eduardo falou, eu também ficaria em casa esperando passar, mas ele chegou e falou assim, né, vamos ver o que vai rolar aqui. Renê, você também ia ficar, nem faz essa cara. Claro que ia ficar em casa, óbvio que eu ia ficar em casa. E aí ele acabou sofrendo acidente, né? E aí, pensando nesse caso, né, em específico, ele estava fazendo um trabalho assistencial que ajudaria a longo prazo o grupo, mas teve um resultado no holopensene predominante daquele grupo, que não era um holopensene que andava condizente com aquilo que ele estava fazendo, né? Então, gerou uma reação. A reação gerou esse pedágio. E o pedágio em si, quando a gente pensa no pedágio evolutivo, o resultado é evolutivo no sentido de que limpa, né? Ele limpa um processo interprisionário. Então, eu vejo o pedágio evolutivo, quando a gente caracteriza esse evolutivo, a gente traz evolutivo para o termo, ele tanto advindo de uma ação evolutiva, como com resultados evolutivos, né? E aí eu acho legal só para a gente diferenciar, porque existem muitas similaridades com outros conceitos. Alguns do que você trouxe, César, mas a gente pode até pensar nos acidentes de percurso, a gente pode pensar nos reveses, a gente pode pensar numa série de outros conceitos que estão atrelados a situações que geram
um impacto na consciência e ela, a partir daquilo, ela pode fazer reciclagens ou não, tá? Mas eu penso assim, o que eu vejo de maior diferença entre o pedágio evolutivo e o acidente de percurso, por exemplo, seria o acidente de percurso resultado de um desvio ou de uma ação anticosmoética da consciência que gera um acidente, e aí, a partir disso, ela pode ou não fazer reciclagem. Eu acho que eu vejo como diferencial as diferenças básicas aí. A gente pode pensar, né, César, que assim, o pedágio ele tem uma raiz no passado. Tá? O contrafluxo, contrafluxo é uma denominação geral, né? Muita coisa é contrafluxo. Pode ser, por exemplo, simplesmente fruto da sua desorganização, né? Você teve um contrafluxo, às vezes é um acidente grave, mas foi porque você é desorganizado. No caso, eu, né, sou desorganizado, ou não me preparei, ou não soube lidar com alguma coisa. Quando a gente fala pedágio evolutivo, aí sim você está fazendo uma quitação de uma coisa que você tinha raiz no passado. Agora, eu estou pensando aqui, Eduardo, será que pode haver o pedágio evolutivo que surge depois de você ter ressomado? Alguma mudança de programação aí? Não, vamos antecipar esse pedágio evolutivo aí para essa vida aí do César, sei lá, ou do Eduardo. Eu acho que essa pergunta do César tem relação com aquilo que a gente estava falando entre o pedágio ser algo programado ou um efeito. Não, assim, ele pode. A sua pergunta é se ele foi programado na sua ProEx, né? Lá quando você estava consciente, programou, olha, quando chegar em tal idade. Isso eu acho que os grandes eventos são assim, né? Mas eu acho também que a ProEx é muito dinâmica, né? Você tem a ProEx, você tem a ReProEx, você tem um monte de coisa que pode acontecer durante a nossa vida. Eu acho que nesse contexto pode acontecer de acontecer um pedágio, né? Mas esse pedágio, embora ele não tenha sido programado, César, a raiz dele continua no passado, né? Ele já estava lá, né? Mas você não tinha, na verdade, antevisto a chegada daquilo. Sim, posso até imaginar aqui um exemplo, né? Por exemplo, você ressomou e tinha programado ter um filho ou dois, mas aí mudaram as circunstâncias, aquela consciência não nasceu como seu filho, veio uma outra, e aí mudou tudo lá na frente, e de repente veio um neto aí, seu, que é um desafeto do passado e que vai te dar problema, vai dar problema para a família toda. Não estava previsto, mas aí o pessoal, o evoluciólogo, viu ali a possibilidade. Não, vamos encaixar isso aqui, que tem jeito da gente resolver esse negócio logo agora. Então, pode ser uma coisa não programada por você, Concordo. mas, de repente, vem. É um bom exemplo, né? Agora, eu acho e aí, também... às vezes, pode ter até um acerto aí, você tem uma projeção rememorada ou não, mas aí, ó, que tal? Vamos encarar essa daí, e você aceita, né? Faz aquele... discutindo ainda há pouco. O que a gente estava discutindo ainda há pouco ali, ó, dificuldades normais, revés e extra. Pode acontecer esse revés aí mesmo, durante a... Outra coisa, né? bem elucidado daquilo. Eu coloquei alguns sinônimos lá, mas eu acho que esse tema dos contrafluxos é amplo, né? Se você pensar, tem um monte de coisa que entra nessa categoria, né? De reveses e contrafluxo de modo geral, né? Tem desde coisas anticosmoéticas até coisas eventuais de autodesorganização. E outra coisa, né, César, que eu queria comentar, eu acho, né? Isso é uma ideia que eu tenho, nem sempre isso é programado pelos amparadores assim. Eu acho que o próprio mecanismo evolutivo traz para você situações do passado, sabe? E às vezes você tem que encarar. Então eu acho que isso eu acho, mas eu já ouvi o Valdo falar o seguinte: às vezes os amparadores eles mesmos são pegos de surpresa pelas condições. A diferença do amparador é que ele sabe se reconfigurar com o taquipsiquismo. Então ele não fica lamentando, nossa, puxa, e agora não. Então é assim, ó. A Reobex vai mudar para a África? Ok, reconfigura todo o cenário e vamos em frente, né? Isso é o taquipsiquismo dos amparadores. Agora é o Flávio, René? Isso. Pode falar, Flávio. Essa questão aqui que eu coloquei, a primeira. Cadê?
se podemos ficar subjugados a pagar um pedágio anticosmoético devido estar lidando com outras consciências mal intencionadas e que isso pode nos colocar contra a parede alguns pedágios injustos para nós, assim, para que a gente venha pagar algo que é um pedágio, que foi uma coisa criada, um dificultador que foi criado por outra consciência devido a um cargo de poder, a alguma condição referentemente assim a mais do que a minha, e que ela pode dificultar a conclusão de algum trabalho, alguma coisa que eu esteja querendo realizar, e que isso pode ser um pedágio anticosmoético diante, partindo dela, né? E que que eu percebo claramente que é um pedágio injusto que eu tenho que pagar, que coloquei aqui, que são os casos de alguns órgãos do governo, que a gente às vezes quer resolver uma coisa, você vê uma resistência daquela instituição, daquele órgão, em ajudar você a concluir determinado processo. Eu queria saber como é que isso fica. Quando a gente fala de pedágio, a gente está estudando pedágio aqui dentro do contexto da conscienciologia, especificamente o pedágio evolutivo, né? Então, todo pedágio, ele tem, nesse sentido que a gente trouxe do pedágio evolutivo, ele tem uma função de melhorar, de ajudar a evolução sua e do grupo, né? Então, nesse contexto, não existe pedágio injusto e nem anticosmoético. Todo pedágio evolutivo é justo e anticosmoético. Agora, você vê isso, aí é um problema, né, nosso, de lucidez, para a gente poder ver o panorama e identificar onde está a origem disso, né? Se você, às vezes, vê o efeito do pedágio, sofreu um acidente, puxa, o cara estava com tudo, a vida dele estava ótima, estava tudo indo bem, o cara ia fazendo não sei o quê, sofreu um acidente. Que injustiça! Isso é um problema de quem vê. Não é um problema do Max Mecanismo. A injustiça não está lá. A injustiça está na lucidez da pessoa. Não, na falta de lucidez, no caso, né? Então, assim, eu vejo, não existe pedágio injusto, não existe pedágio anticosmoético, existe assédio. Assédio é uma coisa, pedágio evolutivo é outra. Ô, Eduardo, sabe uma coisa que eu acho que talvez, assim, seja interessante a gente pensar? Porque, sendo pedágio ou não, eu acho interessante, sempre todas as situações que ocorrem na nossa vida e conosco, a gente avaliar se estamos interessados na evolução, se a gente está trabalhando a partir de um prisma científico conscienciológico, que qual a melhor forma de lidar com esse acontecimento, qual a forma mais madura, evolutiva que eu posso lidar com esse acontecimento. Porque aí a gente muda a chave, que aí não é uma questão tipo, aconteceu porque vai ser o melhor para mim, mesmo que eu não tenha lucidez disso. Não, é assim, aconteceu, eu posso ficar batendo o pé, eu posso ficar chorando, eu posso ficar reclamando, ou eu posso tentar lidar disso da melhor forma possível. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso dar um exemplo, aconteceu isso comigo umas 2 semanas atrás, e agora que eu estou pensando nisso, né? Com o Renê, a gente estava conversando um assunto, né, Renê? E aí a gente trouxe um assunto de assistência e tal. Logo depois que eu desliguei lá a ligação com ele, eu tive um acidente de percurso, né? Foi muito interessante, foi bem nítido assim o contexto, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu fiz a seguinte pergunta, Bárbara, para ver se era pedágio ou se era alguma outra coisa. Qual era a minha intenção na hora em que aconteceu o acidente? O que eu estava pensando? Qual era o meu holopensene lá? Sabe? E aí eu vi que naquele momento lá, que aconteceu o acidente, eu estava, naquele instante, né? Não quer dizer que eu seja assim sempre, eu estava totalmente assim positivo, eu estava pensando o bem das pessoas, sabe? Estava de verdade bem intencionado, com bastante cosmoética, vamos dizer assim. Então, e aí vendo o contexto todo, como que aconteceu, como que eu senti os amparadores junto me ajudando, eu cheguei à conclusão que aquilo era um pedágio. Nítido, né? Ou seja, você entrou num processo de assistência pesado, veio o revés para cima de você. Esse revés significa assediador da pessoa, né, que você está assistindo, significa o seu próprio choque com o holopensene que você entra, que é um holopensene pesado, e isso aí configura o pedágio evolutivo. Agora, a pergunta é a seguinte, muito bem, e o que a gente fez depois? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como que você agiu? Você agiu de forma madura ou não?
Então, isso aí cada um tem que analisar o que faz, né? Que é pedágio, Mas então, são professor? boas perguntas para a gente se fazer, porque isso acontece, gente, o tempo todo na nossa vida. É que a gente não está ligado, né? Mas se a gente começar a ficar mais atento com essa autoconscientização multidimensional realmente o tempo todo, a gente vai ver que isso é assim, ó, é o tempo todo. É o tempo todo, é o quebra-mola que se passa, né? Às vezes tem quebra-mola maior, tem quebra-mola menor. Tem buraco na estrada, tem só ondulação. Depende. Como é que você estava dirigindo o carro na hora? Estava dirigindo que nem um louco? Aí tu vai morrer, vai ter um acidente. Se você estava tranquilo, lúcido, prestando atenção, aí é diferente. E professor, e no caso da pessoa estar ali dirigindo, na sua lei, ali no correto, direito, e vem outra pessoa e ele atropela. Vamos supor, um caminhão desgovernado vai passar por cima de você. Pois é. Aí, Isso o cara chama errado, mas pedágio evolutivo. A única forma da gente interpretar isso... Né? A única forma da gente interpretar isso é perante a luz da evoluciologia. Se você pegar aquela foto, não diz nada. Se você pegar o filme, pegando um período, às vezes, de vidas passadas, aí vai ter um contexto, uma lógica que talvez você reconheça. Mas é justamente sobre isso, Eduardo, que assim, ó, eu acho que a gente tentar entender o que está por trás desse acontecimento é interessantíssimo. Mas antes como eu vou lidar com o fato? Se ele ocorreu, se aconteceu comigo, independente se foi um pedágio, se foi um revés, se foi um acidente de percurso, o que eu vou fazer com isso? Porque é uma questão da gente trabalhar o nosso olhar para o externo, para o todo, para o que as ocorrências da nossa vida. Eu vou lidar com isso. Então, eu fui atropelada, sei lá, sofri um acidente sério, e aí? Eu vou fazer o que com esse acontecimento da minha existência? Não, depois que acontecer, a gente tem que saber lidar, né, professor? Então, mas aí saber lidar que é o grande desafio, porque a nossa tendência inicial é reclamar, é se vitimizar, é se colocar numa posição de toda conscienciologia é um conjunto de princípios, leis, técnicas para a gente desenvolver a holomaturidade. Quanto mais maduro a gente fica, mais a gente vai saber lidar com o acontecimento na hora que ele acontece. Porque você não adianta pensar, não, então peraí que eu vou para casa estudar e vou ver. Não, você tem que ali, é a síntese do que você aprendeu até agora. Então, é por isso que a gente tem que ter mais lucidez, tentar ficar mais lúcido, mais maduro, para quando essas coisas acontecerem, não pegar a gente de calça curta. Né? E é assim que acontece, né? É sempre quando a gente não está esperando. Ou é quando está esperando, não é, né? Talvez por isso, Eduardo, que chega uma condição que o pedágio deixa de ser visto como tal. Exato, que é a pensata muito interessante do Valdo. Ele vai trazendo várias condições de pedágio, ele fala, mas para a consciência mais evoluída, ela não vê esses percalços como pedágio, ela vê como oportunidades de assistência e de ressarcimento com o grupo. É isso que eu estava falando lá com o Alexandre. Existe até um certo prazer evolutivo, entre aspas, né, se a gente pode criar esse termo, um certo prazer de saber que você está no caminho certo. E pensa bem como é que é diferente, olha só, né? Como é diferente você criar um débito kármico e pagar um débito kármico. É totalmente diferente. Então, assim, isso aí faz a pessoa ficar muito mais segura. E outra coisa, isso faz ela reagir melhor quando acontece. Então, isso é maturidade. A mentalidade é oposta, né? Você não você tá pagando um débito seu, você tá ganhando na sua ficha, né? Claro. Mas essa diferença é tudo. Essa diferença tudo. Imagina, você está com seus boletos todos atrasados em casa, lá está sem pagar. Aí você tem um dinheiro lá, você fala assim, cara, gastei todo o meu dinheiro, mas foi para pagar todos os meus boletos. Agora estou livre. Dá um prazer. Partindo desse princípio, não existe duro. Nada ruim, né, professor? Você fala assim, eu estou duro, mas estou feliz. E no caso do acidente de percurso que causar a dessoma prematura? De que forma é que isso... Como é que é? Que causar a dessoma prematura? Sim. Às vezes, Tiago, olha, eu estou falando do ponto de vista de evoluciologia, né? Que é a nossa interpretação, né? Às vezes, é o grande evento de libertação. Eu acabei de dar o exemplo da Zilda Arnes, do Sérgio Vieira de Mello, de outras pessoas, né? Às vezes, e o próprio Valdo falou que teve vidas dele, isso é interessante a gente estudar, que ele tinha escrito lá tratado sobre cosmoética, queimaram ele, o tratado, o cachorro, né? Não tem uma história desse? Queimaram ele, o cachorro, o tratado... Não foi psicologia, Eduardo? Não sei, eu não lembro exatamente, mas assim, o fato é que
queimaram ele... É isso mesmo, queimaram ele, o tratado do cachorro. E o cachorro, né? E aí ele disse que ele saiu do corpo, já totalmente lúcido, passou pela primeira, pela segunda dessoma, imediatamente, totalmente em euforex. Tipo assim, ó, limpou com aquele grupo. Tá? É assim, você, é aquela coisa, em vez de pagar a prazo, pagou tudo à vista. Então, assim, aquela condição já está tranquila. E é isso, viu, Tiago, que faz a gente, aos poucos, entrar naquela fase da libertação do curso do Pocárnico. Então, uma boa coisa, você de tanto pagar pedágio, você já limpa a sua estrada. A sua estrada dali para frente não tem mais pedágio, você já pagou. Então, é a estrada livre da evolução. Esse é o nosso caminho para a evoluciologia. Isso é uma coisa que está muito atrelada à lógica da evoluciologia, que é a liberdade consciencial. Quanto mais liberdade consciencial, mais a gente consegue, mais ampla vai ser a nossa atuação interassistencial, cosmoética. Quanto mais interprisão, menos, né, movimento a gente vai ter, menos lugar para a gente se movimentar a gente vai ter. Então, Thaís? E só uma coisa antes, Bárbara, que eu fiquei pensando aqui, nesse sentido, que entender sobre o pedágio evolutivo pode ajudar no processo de paracicatrização dos traumas, né? Entender que essas coisas são pedágios podem ajudar a gente a reperspectivar a experiência e falar assim, poxa, então agora é que começou. Mudar a forma de abordar, né? É isso. Aí, agora, Thaís. A parte egocármica, né, do negócio, não é só grupo kármico, é essa parte egocármica que você falou é fundamental, cara. Eu achei boa. Thaís? A gente não está chovendo não, Thaís. Talvez seja o fone. Talvez o pedágio seja tirar o fone, olha só. Vocês conseguem ouvir agora? Não, Thaís, está muito ruim teu áudio. Mas você consegue ouvir um pouquinho ou nada? Thaís, ó, eu botei no mute porque tá dando Desliga o vídeo. É só desligar o vídeo um minutinho que a gente... Liga... Não. Desliga o vídeo. Desliga o vídeo. Não. Desliga o vídeo. Desliga o vídeo. Tá. Vamos ver. E agora? Melhorou? Tenta falar aí. A gente vai fazer o possível. Será que o microfone está estourado? Vai. Acho que melhorou. Vai, acho que melhorou. É a banda, melhorou. Vamos ver se dá. É a banda, melhorou. Tá muito ruim ou tá baixo? Pode falar, Thaís. Eu ia falar exatamente dentro do que o Eduardo falou agora, da dessoma do professor Valdo, dessa morte aí, porque a gente estava falando, né? Se a gente soubesse do acidente como ele soube antes, ele poderia, a gente às vezes não iria sair de casa, né? E no caso dele, ele poderia, que nem quando ele teve essa morte que colocaram fogo nele, que ele dessomou, quando ele foi avisado antes do acidente de carro, ele poderia, assim, dentro de uma lógica comum, achar assim, nossa, é um aviso, não vou sair de casa, né? E ele né, o tanto de lucidez que ele tinha deu para ele essa tranquilidade para ele fazer o que ele tinha que fazer. Até ele falou, né? Ele falou assim, eu fiz uma análise minuciosa de todos os meus atos e eu estava totalmente cosmoético. Então isso fez com que ele fosse, né, na viagem, porque a consciência dele estava tranquila, né? Isso eu acho bem interessante, assim, né? O saber antes do pedágio, né? Sei antes do que desse pedágio que eu vou pagar. E aí, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ficar com medo e vou me esconder ou vou pôr as caras né? E pagar isso logo, né? Era isso que eu estava refletindo sobre isso. É interessante, Thaís, a sua reflexão, né? E eu estou lembrando de uma fala do professor Valdo também, o pessoal deve lembrar aí, que ele dizia o seguinte, o evoluciólogo entra nos contextos que estão caóticos
para que o prédio caia em cima da cabeça dele. E isso ajuda o grupo a sair daquela dificuldade. Então, tipo assim, isso é top, isso é avançado, né? Eu acho super avançado, né? Então, assim, o cara, ele tem tanta confiança, tem tanta capacidade já, a dispersidade já ficou muito para trás para ele, já passou muito disso, né? Em que ele consegue entrar nos contextos caóticos para que justamente o assédio venha em cima dele, ele consegue absorver aquilo e o grupo fica mais livre, né? Vamos dizer assim, mais desobrigado daquela condição. Então, veja bem, isso aí deve acontecer muito com a gente não sabe. Não a gente sendo o evoluciólogo, mas a gente recebendo os benefícios desse processo evolutivo dos amparadores. Quantos pedágios evolutivos a gente já não deve ter amenizado, né? Sido amenizado pela atuação dos serenões, dos amparadores. Pensa se na conscienciologia já não teve isso, um serenão e um comparador. Eu acho que teve. Eu fiquei pensando nisso Eduardo, também. eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o evoluciólogo. Eu estou com uma pensata aqui e eu queria saber a opinião de vocês sobre ela. Fala assim, o drama da evolução do princípio consciencial é constituído por 3 atos, episódios ou capítulos: ressoma, reviver e dessomar, representando de modo contínuo através do perpassar dos milênios. O crítico teatral desse drama super reprisado é o evoluciólogo. A pensar até essa. E eu achei muito interessante essa palavra que ele usa, um drama super reprisado. É isso que eu queria perguntar. Vocês acham que os pedágios são episódios que nós já vivemos em vidas passadas, que nós não conseguimos lidar bem com elas, e eles voltam a acontecer novamente na nossa vida, e aí a gente vai aprendendo a lidar e superar esses eventos? É por isso que ele traz essa palavra super reprisado? O que você acha? É super reprisado porque aquela situação não é a primeira vez que você está à frente, né, lidando com ela. É que ela chegou num ponto crítico em que tem que acontecer vamos dizer assim, uma intervenção mais forte, né? É a impactoterapia holocármica, é o pedágio, 2 pontos. Impactoterapia holocármica, né? Então, você, naquele momento, você já passou por aquele grupo, às vezes já tentou recompor outras vezes, mas tem que ser uma cirurgia em vez de ser o tratamento, né? Ao longo do tempo. Então, é isso que acontece. Mas, se você pensar, Thaís, uma coisa é certa, essas condições que a gente enfrenta hoje em dia, a gente já teve contato no passado, né? E, às vezes, assim, pensa numa coisa também. Quem disse que um pedágio só é suficiente para liquidar a situação? Às vezes não é. Às vezes são vários. Às vezes são vários mini pedágios para ver se dá conta, e aí você chega à conclusão, não está resolvendo, tem que ser um macro pedágio. Aí eu tenho que entrar de cabeça, e aí às vezes é aquela coisa da infiltração, né, da vida inteira, em que você entra, você é o pedagiado profissional, né? Você já entrou no pedágio e vai sair só quando acabar o pedágio. Então, às vezes, a situação é assim, né? A gente está falando de casos que tem o pedágio pontual, tem um pedágio de uma vida inteira, tem um pedágio de várias vidas. Então, depende da situação. Agora, quem está na lista é a Dircinha. Pode falar. A minha pergunta que está ali, assim, em relação a Grupo Karma, a questão, coloquei como exemplo ali a retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, mas pode ser em condições, em grupos menores, no grupo de trabalho, na família, na cidade, quando vem sobre determinadas grupos, pessoas, tipo assim, o autoritarismo, ou algumas questões de afronta aos valores humanos, enfim, pode-se considerar como um pedágio para aqueles que estão sofrendo esses reveses?
Então, o mega pedágio evolutivo é a transmigração interplanetária a menor, né? Quando você chega nesse ponto, você já deve ter passado, a pessoa, no caso, está falando do grupo, né, lá por exemplo, do Talibã, aquele pessoal lá já deve ter passado por tantos pedágios para ver se dava, ver se endireitava. A pessoa passa pelo pedágio e acontece aquilo, né, que a gente está falando. Pelo perfil daquelas pessoas, você vê. Quando acontece um acidente, a reação deles não é parar e refletir, é revidar. Então, o pedágio ele vai se somando. Você entra num pedágio, você ganha um pedágio maior. Chega num ponto crítico em que não tem jeito mais, né? Aí tem que ter o mega pedágio da transmigração. Eu acho que uma forma de diferenciar bem, sim, é assim, ó. Se a situação está intensificando as interprisões, então não é pedágio evolutivo, porque o pedágio evolutivo ele visa sanar as interprisões. Então, se está gerando, então é só um processo mesmo de ainda evidenciando um nível muito de maturidade consciencial e de interprisão dentro daquele grupo. Não tem a ver com pedágio evolutivo. Parece, né, Bárbara, dentro disso, estava pensando aqui também, que naquele ciclo, né, da interprisão grupocármica, parece que no processo de interprisão talvez não tenha esse conceito de pedágio, mas a partir da vitimização e depois da recomposição, já começa a haver esse processo de pedágio que é o preço que eu vou pagar para sair desse contexto, para fazer diferente, até esses exemplos que você deu, né, Eduardo, do restinho do pedágio para ir para outro nível, né, outra etapa. Existem, Renê, vamos pensar assim, ó, um pedágio em que, por exemplo, que a gente falou da questão somática, a pessoa ela vai vir com uma condição física específica, mas dentro daquele grupo karma que ela está inserida, aquela questão física vai gerar ali um resultado positivo naquele grupo. Que nem o caso lá do óleo de Lourenço lá, né, do menino. Às vezes é um pedágio que visa um processo interassistencial grupal. Pode ser, mas aí entende? Eu acho que eu não entendi o ponto que você está trazendo. No caso? Sim. Então. Você está dizendo, então, que você está dizendo que teria pedágio no processo de interprisão? Então, eu acho que sim, mas aí não seria para fortalecer a interprisão, seria para diminuir, mas seria mais localizado, talvez, né? Em grupos menores, numa coisa um pouco mais, ou uma coisa mais egocármica, talvez. Eu acho assim, o processo kármico da lei da ação e reação age desde a bactéria. Isso aí é natural, né? Agora, o que a gente está falando é o seguinte, chega num certo ponto da linha evolutiva em que isso começa a ficar refinado. Esse refinamento da lei de ação e reação é pedágio evolutivo, ou seja, você dá aquele velho processo que acontece com todo mundo, você dá uma estratégia evolutiva para ele. Então, é como se você usa as leis da física a seu favor. Isso chama pedágio evolutivo. Então, você começa, bom, tem que ter o ressarcimento kármico. Ok, então como é que eu posso fazer, eu junto com o evoluciólogo, como que eu posso fazer para aproveitar essa situação a favor do grupo, numa recomposição? Ok, é inteligente isso. Então você começa a usar os elementos da evoluciologia como estratégias e ferramentas evolutivas. Esse ponto já é bacana, porque aí a gente já está entrando na evoluciologia mesmo, né? Que assim, com E maiúsculo, né? Que você está lúcido para o negócio, que o amparador, o evoluciólogo está junto com você. Ó, se você pensar bem, é a mesma coisa da ProEx. Pensa bem, todo mundo nasce com alguma coisa para fazer. Essa frase não significa nada, né? Todo mundo nasce com alguma coisa para fazer. Mas é verdade, né? Mas chega um momento em que esse fato ele começa a ser usado como uma estratégia evolutiva sua, junto com os evoluciólogos, amparadores, e você dá um nome para isso, ProEx. Entendeu? Então, você pegou essa condição do ciclo, né, multiessencial que acontece desde também da bactéria lá, e você começa a usar ela a favor da evolução. A mesma coisa com o pedágio evolutivo. E outra coisa, isso deve acontecer com vários outros conceitos da evoluciologia que a gente vê por aí, né? Pensa bem, imagina, se você entende a evoluciologia, começa a ter lucidez. Você começa a ter a cosmovisão da evoluciologia. A primeira coisa que você vai querer fazer é o seguinte, como que eu posso usar as regras do jogo para jogar melhor a favor de todos? Isso é o pensamento do evoluciólogo, né? Como que ele não faz nada contra o max mecanismo. Pelo contrário, ele vai a favor, só que ele sabe armar o tabuleiro
para que o jogo aconteça melhor para todos, né? Se a gente pensar assim, a gente vai estar pensando com megacons, sempre. Desintrafisicaliza o pensamento, né? Você começa a pensar de forma multidimensional, em escala diferente, né, de tempo. Bom, sem querer assim, pular fila, só porque é o mesmo assunto, adendo. A gente geralmente usa muito a palavra evolutivo qualificando um substantivo, como nesse caso, né? Pedágio evolutivo. E às vezes a gente esquece, eu acho, que o evolutivo não é só uma coisa que é positiva, que é para frente. É uma coisa que é dinâmica e ela vai aumentando, vai evoluindo. Ela vai cada vez ficando mais complexa, evoluindo. É dinâmica, né? E eu acho que isso se aplica a todas, assim, inclusive no pedágio. Eles vão ficando mais sofisticados, realmente, como ele falou. E é sempre bom que a gente usa muito essa palavra. Evolutivo é bom, é positivo e é contrário do que é negativo. Não é só isso, né? Tem uma coisa que não é estática, que está sempre evoluindo para melhor, a gente mudando para melhor, a evolução é mudar para melhor. E a coisa vai se complexificando, e eu acho que vale para esse termo também. Né? Boa. Bernardo, você colocou um comentário no chat aqui durante um debate. Você quer falar sobre isso? Eu acho que esse comentário ele já está um pouquinho fora do foco. Nesse assunto já foi bastante falado aí. Acho que a única coisa que eu poderia dizer ali em relação a esse comentário, assim, ele faz parte do verbete do DAC, né? Do DAC, pedagiologia, se eu não me engano. E ele faz, ali o professor Valdo fala ali da questão da lei da causa e efeito, né, que tem a ver com o pedágio. Tem uma grande relação com a lei de causa e efeito. E ele cita ali um exemplo de um pedágio gerado na atual vida, né? Não necessariamente em relação com o passado, pode ter relação com o presente também. Ele cita ali um exemplo de uma consciência que pode ter tido um êxito e subiu a cabeça, como vinho, como ele coloca ali, né? E que a partir disso, a partir desse fato, aí vai gerar uma consequência para a pessoa. Ali só não analisa assim como que a pessoa vai lidar com esse possível pedágio depois que o êxito subiu a cabeça dele, né? Mas, enfim, assim, é uma situação que mostra que o pedágio pode ser decorrente de fatos presentes, né? Lembrando que o minuto que passou é passado, assim como a tua vida de 2 milênios atrás, né? Sim. E o tempo para isso não faz diferença, não é presente, é passado. Sim, não tem, mas ali está, assim, é um passado próximo, vamos dizer. Você um passado dentro dessa atual vida. Você está dizendo, né, Bernardo, que a gente agora pode estar gerando nossos pedágios do futuro, né? Dependendo do que a gente está fazendo. E pode ser até um pedágio que vai ser cobrado nessa própria vida, é alguma consequência de um ato imaturo nessa própria vida. Vai gerar uma consequência agora, né? No futuro bem próximo. Eu acho que está perfeito, sim. É porque a causa e efeito tem uma sequência, né? Acaba tendo uma sequência temporal, e eu concordo totalmente. Só que é interessante de pensar que tanto faz, na verdade, às vezes o pedágio o efeito é mais imediato, né? Dá para o certo seria até, acho que talvez o ideal seria a gente recompor mais rápido os nossos erros. Se a gente ficar mais lúcido, a gente tende a corrigir o erro que acabou de fazer no minuto passado, né? E não deixa passar tanto tempo e a coisa crescer tanto, a bola de neve, né? Mas eu concordo totalmente, é uma questão apenas semântica. Eu ia falar exatamente isso, Dunk, porque assim, o erro recente, se a gente está lúcido para isso, a gente consegue reconciliar com esse erro a fim de evitar que ele se torne a necessidade de um pedágio no futuro. O erro de 2 milênios já foi, aí já difícil, né? A gente conseguir fazer de outro jeito. Mas é isso. E uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui também para complementar essa questão da cosmoética do pedágio. É que também tem aqui na parafatologia desse mesmo verbete, ali diz que, deixa eu ver, só para rever aqui para não falar bobagem, né?
que é a natureza anticosmoética do pedágio parapsíquico. Sim, quer dizer, eu entendi ali que tá sendo colocado que o pedágio, esse pedágio parapsíquico, quando ele vem ali de uma cobrança de alguém, né? São os nossos cobradores aí, de nossas vítimas do passado, talvez, ou vítima até do presente mesmo, né? Tem uma natureza anticosmoética. Talvez, e agora, como que a gente vai, ou a gente, sim, compreende isso e age de uma maneira a não fortalecer esse vínculo sem revidar, né? A nossa postura pode ser anticosmoética ou pode ser cosmoética. Se a gente responder no mesmo nível da cobrança, talvez a gente vai somente reforçar esse vínculo, só vai reforçar essa interprisão, né? Eu vejo assim que a cosmoética aí estaria como um antídoto àquela natureza anticosmoética da cobrança, e uma cobrança que não mede consequências aí, né? Vamos dizer. Mas então assim, eu penso assim que pode ter uma distinção aí eu não sei se eu diria que é sempre cosmoético, entende? Isso me gerou essa dúvida, né? Mais uma dúvida aqui do que uma afirmação. No verbete, Sim. Bernardo, um dos exemplos que o Valdo coloca ali é da macropecado destrutiva. E a macropecado destrutiva, ela é nosográfica. Sim. Né? Então, realmente, de fato, nesse sentido, ela não é cosmoética, né? Pelo menos não dentro do conceito que está trazendo ali, por exemplo, da macro-PK. Se a gente pensar, por exemplo, dentro da lei da ação e reação, Bernardo, vamos pensar, né? Toda reação que está acontecendo agora com a gente, né? Por uma ação que a gente fez no passado, a gente chama isso de karma, né? Esse processo, ele dependendo do seu ponto de vista, de como você olha, cosmoético ou anticosmoético. Se você pensar na relação de assédio e assediado, do assediador e do assediado, do ponto de vista do trabalho do assediador, é anticosmoético, né? Se você olhar de cima que você está ressarcindo alguma coisa, é cosmoético, por incrível que pareça. Mesmo esses acidentes, mesmo a macro-PK destrutiva, ela está ali porque aconteceu uma coisa no passado e esse é o reflexo natural, fisiológico, da parafisiologia do cosmos, né? Então, assim, se você pensar bem, é um processo cosmoético. A cosmoética, né, assim, você que estuda esse assunto a fundo aí, é muito interessante, né, Bernardo, que depende do seu referencial, né? Ele é cosmoético ou não, dependendo de como você olha. Então, a gente tem que treinar, dentro da cosmoética, a nossa forma de enxergar os fatos e parafatos, e ver a cosmoética lá. Não sei se você concorda comigo, né? Do ponto de vista do evoluciólogo, está tudo dentro do max-mecanismo acontecendo. Sim, eu concordo. A nossa postura a nossa postura, reação em relação a esse pedágio, se for cosmoética, é para superar. É para superar, tirar um proveito, não fortalecer um vínculo negativo, né? Mas o que eu penso também é que assim, a essência, quer dizer, a natureza do pedágio parapsíquico, conforme está no verbete, né? Aquela essência é anticosmoética. O que originou é anticosmoético. Não necessariamente vai ser anticosmoético a maneira como a gente lida com aquilo. Né? Não, é uma outra coisa. Eu entendo assim, você tem razão. Eu entendo quando você fala a essência do pedágio, a essência do pedágio é a lei de ação e reação. Isso, a lei de ação e reação. É como como o nosso cobrador ainda está vinculado a nós. O fato que originou o pedágio, ele é anticosmoético, até por definição, né? Senão você não estaria pagando pedágio. Então, assim, depende de como você olha. Isso, a gente está pagando porque tem culpa no cartório. Exato. Em outras palavras, né? Então, tem uma origem. Senão a gente até receber, Bernardo, não a pagar. Isso, é exatamente isso. Tem uma outra... um mega pensênio vocabulário do professor Valdo, que fala inexistem conflitos cosmoéticos. Aí também já teve situação que também já foi gerada assim, mas eu não interpreto exatamente assim,
porque tem conflito que é cosmoético, que a gente tem que bancar, tem que dar assistência, sei lá. Mas seja lá, olha, se a gente está certo ou está errado, se inexistem conflitos cosmoéticos, a origem, em algum ponto ali na origem, está tendo anticosmoética, né? Senão, eu acho que isso tem relação com a lei da causa e efeito, né? Assim, é um tipo de conflito, né? É um tipo de conflito e tem alguém que se sente vítima e está cobrando. Aí cabe a nós ver como que nós lidamos com isso, né? O pedágio, né, seria, por exemplo, o conflito, ele anticosmoético foi o evento gerador dessa interprisão. Não como a gente está lidando hoje. A gente pode lidar... O pedágio, ele talvez seja cosmoético porque ele é a resolução do conflito. Ele é a solução do conflito. É lá que você vai terminar aquela interprisão, que você vai dar uma solução para ela. Então, talvez, nesse sentido, seja o pedágio evolutivo, seja um elemento, né, assim, talvez totalmente cosmoético, porque ele dá solução para alguma interprisão que existia. E é por isso que ele chama pedágio, né? Quer dizer, daqui você passa daquele ponto. Mas essa discussão é boa, né? Essa discussão vai longe, essa, hein? Eu entendo que pode gerar algumas confusões também, né? Porque, assim, aí me parece que fica muito nebulosa a diferença entre, por exemplo, um pedágio e um acidente de percurso, ou a própria condição da macro PK que a gente falou, que é nosográfica, quando a gente... Entendeu? Assim, parece que tudo é a mesma coisa, e não é. Então, ficou assim, é uma coisa que ficou um pouco mais difícil de separar agora, entendeu? Eu entendi o que vocês trouxeram, principalmente pelo viés do resultado. O resultado pode ser evolutivo, né? Se a gente tiver lucidez para isso, mas geralmente, por exemplo, uma macro PK, que é a condição de megapatológica, a condição megapatológica, ela não está só relacionada ao assédio interconsciencial que provocou o acidente, mas a conexão da consim com aquelas consciex mega-assediadoras. Então, a conexão, ela evidencia também entre a consciencialidade assediadora daquela consim. E aí, entende? E já está evidenciando uma imaturidade muito intensa. Então, como é que isso seria um pedágio evolutivo? Mesmo que depois, no extrafísico, depois da macro-PK, ela consiga um nível de maturidade consciencial, sei lá, por alguma reciclagem que ela consiga fazer, e faça as mudanças. Mas isso, para mim, é diferente, não é a mesma coisa que pedágio evolutivo no conceito que a gente está trabalhando aqui. Apesar do Walter ter trazido como exemplo no pedágio parapsíquico, né? Mas eu acho importante a gente separar uma coisa da outra, porque senão fica parecendo que é um bolo de uma coisa só, tudo igual. Por isso que esse tema é complexo. Ele não esse simples, pedágio evolutivo, não professor, é simples de interpretar. Você tem que fazer um resumo? Você tem que ter você tem que ter só uma compreensão, vamos dizer assim, dos bastidores para decidir se é pedágio ou não. Você olhar o evento, é isso que eu estava falando no início, né? Não te diz muita coisa. Macro PK, ok. Não sei. Depende do quê? Depende do grupo, depende do contexto da pessoa, depende da holobiografia daquela pessoa que sofreu o macro PK, depende de se ela estava assediada ou não, ou seja, qual é a raiz dessa macro PK. E é por isso que esse é um assunto da evoluciologia, né? Porque o evoluciólogo é justamente aquele cara que vê a raiz dos processos, né? Das inter-relações entre as consciências. É isso. Isso é que ele sabe mais do que a gente, consegue ver uma visão de conjunto melhor. E aí, né, Eduardo, nesse sentido, eu fico pensando que a função de saber esses conceitos, porque tem coisa que a gente só vai saber mesmo depois, né? Vai ter clareza depois. Se foi um acidente porque a gente se descuidou e a gente não fez o que deveria fazer, se foi um pagamento de um pedágio ou não, mas parece que a funcionalidade disso, uma das funcionalidades que eu consigo ver agora é assim, eu estou vivendo, é saber que determinados contextos que eu entrar, se eu não calçar, vai dar na minha cabeça. E aí eu vou ter acidente de percurso, vou ter coisa complicada, porque me faltou para-segurança. Mas tem coisas que mesmo com para-segurança, vai dar na minha cabeça. Porque é o pedágio. Né? É aquela coisa que eu vou investir, vou falar assim, ó, vou bancar esse negócio aqui, mesmo que eu precise passar por algo. Então, acho que é saber no processo assistencial, por exemplo, que mesmo calçando o que tem que calçar, mesmo posicionado, cosmoético, tem preços que a gente vai pagar em determinados contextos,
E aí, se a gente decidiu, ok, vamos lá, né? Vamos pagar. O que não exclui, eu acho que isso que a Bárbara está falando legal também, eu acho que é importante diferenciar, porque senão eu posso cair na inocência de achar que é só aí, tá tudo bem. Não cuidar de para a segurança, esquecer que contexto que eu estou me envolvendo, me preparar, conhecer o máximo possível que eu puder, o que está em volta, né? Então, calçando tudo, posicionamento cosmoético, não me acompliciando, aí eu pago o pedágio que for. Fora isso, talvez eu precise me organizar melhor para entrar nos contextos, né? Talvez isso também ajude a dar uma Perfeito, misturada. Concordo 100% com você. É isso aí. Então, a gente pode seguir aqui com a lista? Pode ser? Sim. A Sandra. Sim. Então, na página 3, Evoluciologia. Há de se perdoar aos outros. O pedágio é o pré-requisito. No paper, o professor Eduardo colocou a questão do vítima e algoz. Aí fiquei pensando a relação disso, na questão do pedágio como uma oportunidade de ressarcimento no caso de imaturidades. E eu fiquei pensando nessa situação, porque aqui fala, a gente nunca faz algo totalmente gratuito. Então, eu fiquei pensando no pedágio como uma oportunidade. Às vezes, a gente tem essa impressão de culpar uma situação e não está... e a parte da maturidade nossa, assim, dessa oportunidade de rever situações. Eu achei interessante essa parte aqui. Você lembrou bem, Sandra, essa questão do perdão é muito importante, né? Porque se você... E é por isso que tem aquela questão do perdão antecipado, né? Então, você, antes de acontecer o evento traumático, você já está bem treinado, né? Já é uma atitude natural sua de entrar perdoando. Que aí, quando acontece o evento, seja pedágio, seja assédio, seja recomposição, não interessa, você não assume a figura do assediador, que é do vingador, né? Que é a pessoa que vai buscar os culpados pelo acidente que você teve para poder fazer justiça, entre aspas, com as suas paramãos, né? Então, né, essa questão do perdão é muito importante, né? Então, você vê, o Valdo sempre reforçava isso como uma técnica para a gente entrar nas situações e não se enrolar mais. Sim. Eu acho interessante que naquela história de que todos nós já fomos vítimas e algozes, né? E vai revezando nisso, é uma ótima oportunidade de quebrar o ciclo, realmente, com a cosmoética, quebrar esse ciclo tão antigo, às vezes, com uma pessoa, com um grupo, de estar revezando nessa condição de vítima e algoz, já não sabe nem quem foi mais vítima e quem foi mais algoz, mas alguma hora alguém tem que quebrar o ciclo, né? E o pedágio, acho que é uma oportunidade excelente para isso. Verdade. Então, agora seguindo a lista, a Neide. Aproveitando até isso que o Alexandre comentou agora, eu acredito que nós só possamos pagar os nossos pedágios na medida em que a gente aceita o pedágio e a gente entende o que está acontecendo. Enquanto a gente não tem essa maturidade, a gente não vai pagar pedágio, a gente vai achar que nós estamos no sofrimento, que aquilo é kármico, e eu fico enrolada naquilo, né, buscando sempre uma reparação. Puxa, eu fui injustiçada, eu quero uma reparação, e não entendo que aquilo, na realidade, é o pedágio que seria o ideal. Então, eu acredito que a gente só paga pedágio na medida em que a gente amadurece, porque senão a gente, enquanto nós estamos na fase da vitimização, coitada de mim, olha só o que me aconteceu, viram, certo? Enquanto a gente estiver vivendo isso, a gente está sofrendo por aquilo. E se a gente está sofrendo por aquilo, a gente ainda não entendeu. Porque, na minha ótica, a nossa ressoma não é uma ressoma para sofrer.
por mais que eu tenha pedágios a pagar, por mais que eu tenha sido, né, nessa comparação de algoz e vítima, eu tenho sido predominantemente algoz, certo? Porque essa minha ressoma é uma ressoma de reparação, é uma ressoma de recomposição. Se eu não estou me recompondo, aí é outro departamento. Eu não estou fazendo a recomposição? Não estou. Estou ainda na fase de vitimização ou na fase de interprisão, não vou avançar, certo? Mas essa ressoma não é para sofrimento. Então, quanto mais a gente entende o processo, mais fácil fica a gente aceitar o pedágio, aceitar no sentido de entendê-lo, certo? E outra coisa que eu queria refletir junto com vocês é que, enquanto eu estou me omitindo, estou fazendo o que não estou vendo, estou fazendo vistas grossas, certo? Enquanto eu estou sendo conivente com algo, eu não estou tendo participação ativa, mas, ao mesmo tempo, estou tendo uma participação omissa. Aí, esse pedágio é meu, ele não é do outro. Então, não existe essa possibilidade de você ter um pedágio. Ah, mas não fui eu que fiz, foi ele quem fez, né? E eu aponto o dedo para o causador daquilo. Mas ele foi o causador? Sim, mas eu tive uma parcela de participação na medida em que me omiti, na medida em que eu não tomei uma posição, na medida até que eu não busquei esclarecer as pessoas envolvidas, certo? Ou não busquei uma pessoa para ajudar ali naquele processo, uma pessoa talvez mais madura, tá? Então, toda omissão significa conluio. Conluio com o quê? Com o pedágio que você vai ter que pagar. Em termos de quantidade, de quantitativos, aquele que realizou, ele vai pagar um pedágio maior, mas eu, na medida em que eu me omiti, na medida em que eu fiz corpo mole, eu vou pagar um pedágio menor, mas também eu tenho o ônus desse pedágio. E uma pergunta que me ocorreu quando o Eduardo estava fazendo a explanação inicial, quando você diz, Eduardo, que, em termos de parapsicologia, né, a consciência que quer o revide, ela vai ficar muito satisfeita. Oba, legal! Fulano ali tropeçou, caiu, né? Fica muito satisfeito com o infortúnio do outro. Então, eu me perguntei se nessa ocasião, nesse nanosegundo, que essa consciência, vamos dizer assim, ela se aliviou daquele peso, tá? Ela se sentindo uma vítima injustiçada e que diminuiu a vitimização dela, se não é uma hora excelente e aproveitada pelos amparadores para intervir, sabe? E dizer assim, olha, dá uma olhada, não é tanto assim, você está se achando o único injustiçado, olha essa pessoa que você está achando que foi o grande causador, essa consciência, que foi o grande causador dos seus infortúnios, olha o que você já a prejudicou, né? Então, eu acho que é um momento, assim, quando essa consciência dá aquele... relaxa, sabe? Dá aquele suspiro de satisfação pelo que ocorreu de nefasto com o outro, né? Ela acorda e para pensar, puxa, mas eu também pisei na bola. E essa informação, esse esclarecimento lhe é dado pelo amparador. É muito, muito bem lembrado, viu, Neide? Eu concordo totalmente com você. E você vê como que a consciência é complexa, né? Às vezes tem que vir ou sobrevir um evento desse em que a pessoa se sente justiçada, né, pelo que aconteceu com o outro, ela sente, agora fez-se justiça para mim. E, nesse momento, ela baixa a guarda do assédio, às vezes, de muito tempo, e é justamente quando os amparadores entram, né? E se a gente for ver a literatura lá dos livros do André Luiz, tem muitos casos desses. Os amparadores entram justamente nessa hora em que o assediador baixa a guarda do assédio. Então, agora é interessante você ter falado nisso, porque, veja bem, às vezes o pedágio não é só porque você está pagando. Às vezes é a sua atuação como amparador
de exemplarismo lá. É o que eu falei, às vezes o evoluciólogo entra na situação, não é nem porque ele precisaria, é para abaixar e furar a bolha do assédio toda. Porque aí, nesse momento, às vezes, tem aqueles mega assediadores de milênios que se sentem, né, que se sentem injustiçados, e é justamente quando é feita a viragem do mega assediador, né? Olha, esse negócio é complexo, é interessante isso, né? Agora você vê, né, Neide, como que a gente está estudando hoje aqui, megacons e tal, mas às vezes isso vai ser nossa realidade na intermissão. Porque qual é a técnica que a gente vai usar com o pessoal que a gente vai encontrar? Às vezes é tudo isso que a gente está pensando aqui, né? Como é que você vai lidar com o assediador, com o mega assediador lá. Então, acho que esse assunto do pedágio evolutivo é bem interessante, porque ele pode ser visto desde de um jeito pequeno, como um pagamento de dívida, até de um jeito cosmofisiológico, como uma estratégia evolutiva assistencial de alto nível. Tem uma coisa achei também, legal a ideia. Desculpa. Além do time da pessoa que está cobrando, a consciência que está cobrando, né? Existe também um impacto que essa consciência sente quando a gente pensa na lógica cosmoética do pedágio evolutivo, de ela tentar vitimizar outra consciência e outra consciência reagir de forma assistencial cosmoética com ela e não com forma reativa e de vingança. Isso gera um impacto. Imagina, você chuta a pessoa na canela, ou faz pior, né? E a consciência fala, não, agora eu vou te amparar aqui, vou te ajudar, né? Não é isso que você está esperando. A reação que alimenta o desejo de vingança é do ódio, é da vingança de volta. Então, quando você tem a coisa totalmente oposta de volta, isso também gera impacto. Fala Mas aí. aí a pessoa pode se tornar idiota, né? Oi? A pessoa agindo dessa forma, por exemplo, pode criar um vínculo de abuso, né? A pessoa, vou fazer aquilo com fulano porque ela é boazinha, ela é bobinha. Não, mas não é isso que a Então, gente está falando, a gente tem que não, dar uma Flávio. tapa sem mão também para a pessoa saber, que nem o professor vai dizer, a gente tem que ser assistencial e não bobo. Não, mas não é isso que a gente está falando, não, Flávio. A gente não está falando de você ser masoquista. A gente está falando de maturidade evolutiva. Então mas aí, nessa condição... Escuta aí, Flávio. É de uma condição muito mais ampla de que você, para quebrar o vínculo interprisionário, você quebra na condição de vítima, né? Tanto que quando você pensa no ciclo grupocármico, tem interprisão, vitimização. Mas você sai desse ciclo para valer a partir do momento que você não alimenta mais o ciclo. Então, você não alimenta mais aquela condição vítima-algoz, vítima-algoz, vítima-algoz. Você chegou na condição de vítima, acabou. Agora eu vou ajudar essa consciência de fato. Eu vou assistir essa consciência, porque eu tenho a maturidade para entender que eu fui vítima hoje, mas esse nosso ciclo, ele vem de erros meus também, não só dela. E aí tem uma interassistência que visa a limpeza, limpar o processo. Não é você ficar apanhando de graça, é simplesmente a gente pensar no processo evolutivo como um todo e na inteligência evolutiva do perdão. Não, mas eu estava pensando o seguinte, nesse exemplo que você trouxe aí, tem até um verso bíblico que é religioso que Jesus diz, não, se você leva uma tapa na face, vira outra para a pessoa bater. Então, é bem parecido com esse vínculo aí. Vamos supor, a pessoa me agrediu. Eu vou ajudar aquela pessoa, eu não vou criar, eu não vou dar continuidade àquela agressão que ela trouxe para mim. Eu vou transformar aquilo numa forma de assistência, tudo bem, até aí beleza, mas aí é uma questão muito sutil, porque há uma série de condições onde a pessoa tem que ver como é que vai assistir a pessoa, se aquela pessoa vai ter que ficar um pouco distante para não acontecer essa situação de abuso. Não é? Você não vai retribuir aquilo, mas você vai ter que ficar alerta para não estar sofrendo esses tipos de agressão. Você vai fazer sua assistência, porém, com alguns pré-requisitos para você também se manter seguro. Entende? Sim, Flávio, isso é inteligência evolutiva. Quando a gente fala em inteligência evolutiva, a gente não fala de você ficar numa condição na qual você vai ficar vulnerável a vitimizações, porque isso é intensificação de interprisão. Porque, veja bem, se eu estou me colocando numa posição de vulnerabilidade pensada, assim, vou só ficar apanhando aqui porque eu sou muito bonzinho. Você, na verdade, está fortalecendo a interprisão daquela outra consciência com você. Isso não é
o processo de libertação da interprisão que a gente está falando. O processo da libertação que a gente está falando é um processo inteligente, no qual as consciências envolvidas vão conseguir sair daquela condição ali patológica. Você ficar numa condição patológica porque você quer dar sempre a outra face nessa perspectiva religiosa, isso é fortalecimento de interprisão. Porque a pessoa que está te agredindo, a pessoa que está ali te batendo o tempo inteiro, ela só está fortalecendo a interprisão com você, e você está sendo conivente. Então, isso não é o que a gente está falando. Ô, Bárbara, eu queria só falar, Flávio, só uma coisa antes de... A gente está chegando no final, tá? Eu queria só lembrar dentro desse assunto que, assim, no passado, a gente achava que bastava para ajudar os outros, bastava a nossa vontade e boa intenção de ajudar, né? Que isso era suficiente. A gente entrava de peito aberto e era essa. Agora a gente já está descobrindo que existe uma qualificação da assistência. E todo o nosso estudo aqui na Conscienciologia é no sentido da gente qualificar a assistência da forma mais lúcida, com mais discernimento possível. E você vê como é difícil, né? Não é fácil. Se fosse só entrar para ajudar, na boa intenção e doar tudo, isso é uma coisa. A gente já fez isso muito e não resolveu o nosso problema, e não resolveu o problema dos assistidos. Então, agora, o que a gente quer agora é descobrir o seguinte: bom, a assistenciologia é uma ciência. Como que eu faço para ser o mais qualificado possível nisso? Essa é a nossa pergunta, né? E eu queria passar para o Alexandre ali, ver se ele quer falar mais alguma coisa antes de a gente terminar, Dunga. Cara, que eu achei muito legal esse final da Neide ali, porque me fez pensar que tem 3 níveis. A cosmovisiologia do evoluciólogo, ele consegue ver uma oportunidade para ajudar todo mundo, né? E você pode alcançar o sucesso total, que é todo mundo sair bem, mas depende da pessoa que está passando pelo pedágio ter realmente lucidez e bancar aquilo, e aí já abre um nível, um terceiro nível, que é o da possibilidade de quem está se vingando também ser assistido e ter um sucesso total nisso, pode ser parcial ou total, mas a partir de uma visão que é super oportunista do ponto de vista evolutivo, que é a visão do evolução. Todo mundo pode se dar bem ou ninguém, mas são vários níveis, né? Se você não aceita, não tem lucidez para saber se banca ou não bancar o pedágio, nem chega na possibilidade de quem está fazendo anticosmoética se sentir vingado e receber uma assistência naquele momento. Eu achei muito bacana isso. E só para terminar, eu vejo a omissão deficitária e a superavitária, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo mais como aquele custo de oportunidade que tem na economia, que eu acho uma ótima oportunidade quando você tem faz uma omissão superavitária, de você ganhar crédito, né? E não acho necessariamente que algumas omissões deficitárias necessariamente vão te gerar tanto débito. Era mais isso, porque passou da... Ok, pessoal. Então, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, né? Eu queria só lembrar que esse assunto continua, que ele é grande, né? Ele é complexo e tem muitas variáveis, e eu queria propor na semana que vem, então, da gente falar sobre gargalo evolutivo, que é um tema parecido, mas não é a mesma coisa. E é bem interessante dentro da evoluciologia também. Tá bom? Pessoal, então, eu desejo aí uma ótima semana a todos e até sábado que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado.